Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Igreja comemora hoje a festa de todos os santos, e ela o faz para que nenhum santo fique fora do alcance da nossa veneração e da nossa contemplação. É claro que os santos são personagens que Deus manda ao mundo para dar-nos uma determinada mensagem. E como toda mensagem que deve ser entendida por todos, Deus sublinha bastante bem o que ele quer dizer. Dessa maneira, os santos não são necessariamente para serem imitados naquilo que fazem, mas no espírito com que fazem as coisas. Os gestos extraordinários, por exemplo, de São Francisco de Assis, sem dúvida alguma, disseram muita coisa há um século de tanta ambição, ixa, de tanta guerra, de tanto ódio. Era o homem que falava da paz e do desprendimento das coisas deste mundo. E falava isto de uma maneira tão clara e tão berrante que ninguém deixou de entender. Esses são os santos que Deus manda em determinados momentos para acordar a consciência dos povos, despertar a sua sensibilidade moral e religiosa a muitos valores que estão perdidos. Na verdade, não são só esses os santos. E se eles são, principalmente esses, os que a Igreja apresenta para a consideração e a veneração de todos, santo é aquele que vive na graça de Deus. Por isso São Paulo chama aos cristãos de santos. Mas para que isto seja verdade, é necessário, em primeiro lugar, que o homem aceite a vontade de Deus e a realize na sua vida na medida das suas limitações. No fundo, tudo isso só pode acontecer de uma maneira santa se ele vive na graça de Deus. Nós não dizemos, como Lutero, que todas as ações dos pecadores são má, ou Telário, Paio, Giancini. Não. Nós dizemos simplesmente que uma pessoa que não está na graça de Deus pode fazer coisas boas, naturalmente boas, mas meritórias para a eternidade, ou se quiser, santas, nos sentidos da igreja, não são. São boas, não são má. Mas, na verdade, são ações que ainda não merecem aí ser dizadas. Há aquelas que são maravilhosas. Eu estava ainda lembrando agora aquela última palavra que foi gravada desse piloto de avião, desse desastre terrível. A última palavra ele foi esta, e muitos já haviam percebido qualquer coisa: consegui salvar a escola. Quer dizer, ainda no último momento, sabendo que estava caminhando para a morte, ele conseguiu desviar o avião 50 metros para não cair em cima de uma escola cheia de crianças. Isso é maravilhoso, é um gesto fantástico. E sem dúvida alguma, como diz São Paulo, a caridade cobre a multidão dos pecados. Eu creio que ele deve ter escolhido um momento e uma situação maravilhosa para se apresentar à mente de Deus. Conseguir salvar a escola. É claro que tudo isso só é possível porque nós acreditamos na eternidade. Se a morte fosse um ponto final, não teria acabado aí. Quem sabe alguém se lembraria de colocar-lhe uma faca numa das ruas de São Paulo, e depois de alguns anos a gente passaria por lá e perguntaria quem foi esse sujeito, o que ele fez, como acontece nas ruas de Anápolis. Não sabemos de mais nada. Se fosse apenas isto, o fim das nossas boas ações, não haveria sentido em ser honesto, em ser desprendido, em perdoar os inimigos, em tentar compreender aqueles que, afinal de contas, nos perseguem. Nada disso teria sentido.
Mas para que haja realmente a santidade, é necessário que o homem esteja na graça de Deus. E essa graça vai se desenvolver através das virtudes da fé, da esperança, da caridade, das virtudes da justiça, da temperança, da fortaleza, e assim aquela graça vai crescendo em nós. Nós podemos dizer que a santidade é a plenitude do organismo da graça, a tal ponto que a gente possa ver num santo a própria imagem, não só, mas a própria ação e presença de Deus. O santo é uma transparência de Deus. E claro, aqueles que morrem na graça de Deus, eles estão salvos. Terão talvez de passar pelo purgatório para purificar-te das suas imperfeições. O próprio São Paulo diz que nós precisamos passar pelo fogo para queimar aquilo que é inútil na nossa vida. No Antigo Testamento, o nosso Judas Macabeu faz uma coleta para rezar pelos soldados que morreram no campo de batalha e ele tinha certeza que não estavam lá tão santos como deviam ser. E desse modo, já no Antigo Testamento, o Rio dos Macabeus, se vê que a oração pelos mortos está fundada na esperança da ressurreição, de uma vida que vem depois. Sem o que a nossa vida não tem sentido. A própria igreja, ao convidar-nos a rezar pelos mortos, inclusive está nos dando uma oportunidade maravilhosa de nós nos compensarmos a nós, não só aqueles que fizeram tanto por nós e pelos quais nós fizemos tão pouco, mas uma oportunidade a nós de nos compensarmos de uma certa tristeza, uma certa frustração por não termos sido tão gratos como devíamos ser com os nossos entes queridos. Quantas vezes, na hora da morte da mãe, a gente diz, puxa, mas eu gostaria de ter dito tantas vezes que eu gostava dela, ou poderia ter feito mais esforço para que ela não chorasse tanto sobre as minhas misérias. Agora é a oportunidade que nós temos de rezar por eles. Na verdade, os que estão ainda nesse estado de purificação, eles já estão salvos, são santos, são santos. Eles estarão no céu, sem dúvida alguma, nada de impuro entra no céu, diz o livro do Apocalipse, entrarão, e lá, evidentemente, atingirão aquela plenitude da santidade de que nós estamos falando. Os santos são os nossos modelos. Os santos são o estímulo para a nossa vida. Os santos são uma certeza de que ninguém neste mundo vive sem ter oportunidade não só de salvar-te, mas de santificar-te. São Paulo nos diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Para estar no reino do céu, basta cumprir os mandamentos, foi o que Jesus disse. Se tu queres entrar no reino do céu, observa os mandamentos. Isso daqui, esse esforço, é alguma coisa que é necessário para que realmente nós possamos viver na graça de Deus. Que não se importa de observar os 10 mandamentos, não só um ou dois, não está pronto para entrar no reino do céu. Poderá entrar pela misericórdia de Deus, depois de devidamente purificado. Mas sem isso não. Agora, Nosso Senhor apresenta uma plataforma da santidade. E é essa que nós acabamos de ouvir. Bem-aventurados os pobres em espírito, quer dizer, aqueles que têm o coração desprendido, aqueles que não vivem para este mundo, nem só põem como objetivo das suas ações, das suas preocupações, as coisas desta terra. Aqueles que ficam ligados exclusivamente aos horizontes da terra, acabam sendo envenenados pelos alimentos da terra. É preciso estar desprendido, isto é, ter o coração livre deste aterro que faz do ouro um bezerro ou o nosso Deus, que faz das coisas deste mundo a razão única de tudo.
eu estava de novo lembrando aquela palavrinha que disse um dos que afinal de contas, por uma decisão de última hora, não viajaram nesse avião. Ele dizia assim: "Olha, isso me mudou, eu não sei o que vai acontecer", mas quando eu vi, por exemplo, os meus companheiros de trabalho mortos ali, reduzidos a um carvão apertado, eu eu fiquei pensando que há muita coisa na vida que não vale a pena, que nós nos dedicamos demais a tantas coisas absolutamente inúteis, a tanta vaidade. Na verdade, quando o homem se desprende das coisas deste mundo, ele alcança um poder de visão, uma amplidão de horizontes que, afinal, vai até a eternidade. Não é que eu deva deixar as coisas deste mundo, mas que eu deva vivê-las sem pôr em risco a perda da eternidade, porque essa não passa. O mundo passa tão rapidamente e muito mais do que nós podemos imaginar. Quem é desprendido? Isto é, quem sabe que ele é apenas o administrador de Deus e deve usar de tudo que ele tem e o que ele é, exatamente como um mancubérrimo de Deus a serviço de seus irmãos, como o texto Francisco. Tá? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aqueles que, afinal de contas, não se vergonham de ser limitados, ser fracos, de precisar com os outros, de terem a necessidade de recorrer a Deus. A gente que não reza por orgulho, a gente que não pede auxílio ao seu companheiro por orgulho. E o orgulho mata. Aqueles que, afinal de contas, atenção à sua aflição, à sua limitação, que reconhecem precisar de Deus, precisar das coisas do Evangelho, es- esses aqui farão da própria aflição um degrau de ascensão para Deus. E esses conseguirão entender os outros. Se realmente nós não sofremos, não temos condições para ajudar os nossos irmãos que sofrem. Mas não sofremos de qualquer maneira. Sofremos como alguém que aceita o próprio sofrimento e é capaz de fazer da cruz redenção. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Não é a violência, não é o grito que vai resolver os problemas da terra. Não é senão essa mansidão de Jesus, manso e humilde de coração, essa capacidade de aceitar todas as limitações, de ver as coisas sem simplesmente revoltar-se contra elas, mas na medida da bondade de seu coração, buscar a solução dos seus problemas. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqueles que buscam a justiça, que não é apenas a justiça deste mundo, mas é a justiça de Deus, portanto é a santidade, porque quem dá a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens é justo. Mas eles da procuram como um sedento procura água, como um faminto procura comida. Não de qualquer jeito. São Tomás de Aquino dizia que a primeira condição para nós termos santos é desejar ardentemente a santidade. Sem isso, ficamos sempre aí, nos arrastando na rotina e na mediocridade daqueles que despertaram em Deus uma sensação terrível, que está no Apocalipse, porque não és nem quente nem frio, eu começarei, porque és morno, eu começarei a vomitar-te da minha boca. A santidade deve ser buscada com todas as nossas forças. Bem-aventurados misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Aqueles são capazes de dar o coração aos necessitados, que não são indiferentes ao sofrimento e às necessidades do irmão. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque esses serão chamados filhos de Deus. Essa paz que é o entendimento, a harmonia dos corações, é a busca de uma via única para, afinal, todos os homens poderem caminhar abraçados como irmãos. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Uma janela suja não me deixa ver a paisagem. E se eu consigo ver alguma coisa, eu vejo tudo sujo. Quem tem um coração impuro, esse não consegue ver a Deus. E é por isso que as crianças parecem, às vezes,
janelas através das quais a gente olha a Deus. Na pureza de seu coração, elas veem Deus em todas as coisas e revelam Deus a nós. A inocência das crianças é uma das mais belas imagens de Deus no mundo e, ao mesmo tempo, é realmente para nós uma das maiores janelas pelas quais nós conseguimos ver a eternidade. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Essa perseguição que levou Cristo à cruz e depois levaram todos os profetas à morte, e os santos ao sacrifício, à angústia. Afinal, essa capacidade de não se comprometer pela posição, de não se comprometer por uma mordomia, de não se comprometer nem comprometer os princípios do Evangelho para ter uma vantagem, essa capacidade é que me leva à santidade. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, mentindo, e disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Essa recompensa que nossos santos estão gozando e para a qual eles nos convidam. A vida vale muito pouco se nós não a enchermos de verdade. O tempo vale nada se nós não pusermos Deus dentro de cada segundo. E tudo aquilo que estiver à margem de Deus é tempo que passa perdido com garrafas vazias que não levam nada a não ser o próprio vazio. Meus irmãos, a santidade é isto. É um programa difícil, sem dúvida alguma, doloroso tantas vezes, mas é um programa que se pode realizar com a graça de Deus, porque aquele que nos chama ao céu está pronto a dar-nos todas as condições de chegar lá. Muito mais disso, aquele que nos chama à santidade, ele está pronto para fazer em nós realmente um poema de amor e de graça. Quando nós pensamos, por exemplo, na festa de Todos os Santos, em todos aqueles que foram santos e que, afinal de contas, foram muitas vezes piores do que nós devemos sentir vergonha. Porque se eles puderam, por que nós não podemos? Se uma Maria Madalena foi levada ao altar, uma Thaís, uma Maria Egipcíaca, uma Eva Lavalier, uma pista de teatro, mulher perdida, e que depois vai dedicar o resto da sua vida aos pobres dos hospitais indigentes da África. Nós ficamos pensando assim, mas se eles puderam, por que nós não podemos? Se gente violenta como, sei lá, um Santo Agostinho, ou então com um Padre Tony, gente que, afinal de contas, parece que viveu de ódio e, de repente, foi capaz de fazer da sua vida uma mensagem de paz e de perdão. Perguntamos por que nós não podemos? Se crianças, por exemplo, como um Domingos Távio, como a Maria Goretti, foram capazes de morrer para não pecar, por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Meus irmãos, nesse dia de Todos os Santos, enquanto nos dirigimos àqueles nossos irmãos que, já passando por essa vida, realmente entraram na glória de Deus, vamos olhá-los não só como alguém que pode pedir por nós, mas alguém que nos convida, pelo seu exemplo, pelo seu heroísmo, a termos com eles. Santos, como Deus é santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.